Graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus. Que esse tempo seja um tempo para abençoar a sua vida. Esse tempo que estamos vivendo de quarentena, isolados, sem poder ter contatos físicos, mas espiritualmente nós podemos tocar a vida das pessoas que nós amamos, em especial através da Palavra de Deus. Então, assim como a palavra tem me abençoado, gostaria de compartilhar e deixar aqui uma mensagem que edificou a minha vida e que quero que edifique a sua. Que você possa ser muito abençoado ou abençoada. Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são filhos ou são servos? Lá em Gálatas 4:7, vamos ler o seguinte. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais servo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, né? E há uma diferença entre servos e filho. Servos, eles não são herdeiros. Filhos, eles já são herdeiros, né? Os filhos, pela palavra de Deus, diz que vão reinar com Cristo, né? Os filhos reinarão, né? E nós teremos esse presente, essa bênção do Senhor, né? Que foi uma palavra que Ele deixou para nós, que nós teríamos a oportunidade de reinarmos com Ele. Mas precisamos ser filhos, porque os filhos reinarão. A palavra de Deus diz isso. Os servos, eles servem, né? Então, nós precisamos ver a diferença entre servos e filho. Nós precisamos ter no nosso coração essa certeza de que nós somos filhos, fomos chamados para reinar com Jesus, né? A diferença entre filhos é porque os filhos, ele conhece o coração do pai. O filho, ele tem uma intimidade, tem um relacionamento com o pai. O servo já serve, mas não tem uma afinidade, não tem uma intimidade com o Pai. Os servos, eles estão a serviço do reino. E os filhos, eles foram chamados para ter intimidade, para ter uma conexão direta com o Pai. E vou usar uma parábola que está em Lucas 15:11, que é a parábola do filho pródigo, né? Ali temos dois exemplos de filhos. Um filho tem um coração de servo. O outro filho é o filho que tem um coração de filho, que sente, que tem um coração de intimidade, de comunhão com o Pai. Há duas diferenças nessa parábola, né? Então essa parábola vai nos ensinar que nós devemos ter um relacionamento com o Pai. Um filho, ele não tinha um relacionamento com o pai, mesmo vivendo dentro da sua casa. Ele vivia com o pai, ele vivia na casa do pai, mas ele não tinha intimidade com o pai. Ele não tinha uma comunhão, ele não tinha um relacionamento íntimo com o seu pai. O outro filho se sentia servo, se igualou a um servo, né? E voltou para a casa do pai, porque ele sabia que o pai cuidava do servo com amor. Ele cuidava dos servos com cuidado, tinha um cuidado especial com os seus servos. Mesmo ele sendo filho, ele não achava que ele era um filho, mas ele achava que ele podia ser tratado como um servo. Depois de tudo que ele fez, depois de toda aquela atuação dele de pegar a sua herança e de sair, de gastar, né, de viver uma vida junto com os porcos, ali ele é tocado no coração que ele tinha um pai e que ele podia voltar para esse pai, que ele podia voltar para ter uma intimidade, ter um relacionamento. Mesmo se o pai não aceitasse, ele gostaria de ser servo dentro da casa do pai, para pelo menos estar junto ali com o pai.
mas ele teve um coração de arrependimento pelos seus atos. Ele teve um coração quebrantado, ele teve um coração que foi ensinável, apesar de ter errado, mas ele se deixou ser ensinável. E o outro filho, por estar dentro da casa e receber tudo do bom e do melhor, trabalhar para o seu pai, cuidar das coisas do pai, mas ele não tinha esse coração ensinável, ele não tinha esse coração que poderia ter mais intimidade, poderia ter mais a proximidade do seu pai. Tanto quanto o irmão chega, ele fala que como que o pai poderia fazer isso com o outro filho, sendo que o filho tinha deixado ele, tinha abandonado, tinha gasto toda a sua herança com mulheres, com jogos, com prostitutas, e ele que estava ali do lado do pai, servindo o pai nunca tinha feito uma festa, nunca tinha feito um banquete para ele. E aí houve uma desigualdade, né, entre os dois irmãos ali, e aquela consequências, né, de não ter um relacionamento com o pai. Ele acaba até falando que não tinha esse seu filho, né? Esse seu filho te abandonou, esse seu filho te deixou, esse filho não respeitou, mas o Senhor faz um banquete para ele, o Senhor recebe com honras, e eu que estou aqui ao seu lado, o Senhor nunca fez um banquete para mim, nunca fez uma festa para mim. Então houve ali um conflito naquele coração, né? E ali há uma diferença entre um filho e um servo. E nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração. Quem somos em Cristo Jesus? Será que nós estamos vivendo uma vida de ativismo? Será que nós estamos vivendo uma vida de religiosidade? Será que nós estamos vivendo uma vida simplesmente superficial, de irmos, né, praticarmos a palavra, praticarmos o ir na igreja, o vir para a igreja, mas tão distante de um Pai? Tão distante desse Deus, que é um Deus de relacionamento, um Deus que nos chamou para ter intimidade, para sermos filhos dele em Cristo Jesus, né? Deus, ele nos criou para que nós possamos ser filhos dele, filhos de Deus, né? E o pecado, ele faz nos separar, né? Ele faz que a gente possa nos separar do nosso Pai, do nosso Deus. Ele nos faz a gente perder a nossa imagem, a nossa semelhança que Deus quer que nós tenhamos, que é a imagem e semelhança de Jesus neste mundo. E o pecado, ele vai tirar esse direito de sermos filhos, ele vai nos afastar, ele vai nos separar. Antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados para sermos filhos. Esse é o sonho do coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Foi por isso que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E Jesus, ele vem para nos mostrar que nós somos filhos e que nós precisamos voltar para casa. Assim como aquele filho que gastou toda a sua fortuna, aquele filho que deixou o seu lar, né? Pediu a sua herança e foi viver uma vida no mundo, foi viver as alegrias que o mundo poderia oferecer para ele. Mas quando a herança acabou, quando o dinheiro acabou, ele foi viver uma vida de pobreza, ele foi viver uma vida de miséria, ele foi viver uma vida totalmente isolado, separado de todos. E ali ele acorda para a vida, ali ele desperta e lembra que tem um pai, que tem uma casa e que o seu próprio pai cuidava dos seus servos com o melhor que ele tinha na sua casa. E ali ele estava vivendo o pior, comendo aquelas comidas dos porcos, aquelas lavagens, comendo aquelas coisas podres, nojentas, mas ali ele lembra que ele poderia voltar. E ele voltou com o coração arrependido, voltou com o coração disposto a ser servo, a servir o Pai, mesmo sendo filho. Mas ele vem e recebe um selo, ele recebe uma nova roupa, ele recebe uma festa, ele é recebido como um filho. O Pai perdoa aquele filho que estava morto, o Pai perdoa aquele filho que foi viver uma vida longe dele, viver o mundo, viver as alegrias que o mundo poderia oferecer para ele.
mas ele reconheceu que o filho estava morto, mas o filho tinha ressuscitado, o filho tinha voltado uma nova vida, tinha buscado uma nova oportunidade de ter uma nova vida. Então a diferença de servo, ele implanta o reino de Deus. E o filho, ele recebe o reino. O reino de Deus é o nosso direito. Nós somos herança. A palavra de Deus fala que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio, povo escolhido de Deus, né? E a palavra de Deus fala em Apocalipse 21:7 que os vencedores herdará todas as coisas, né? Que ele seria o nosso Deus. Nós seríamos seus filhos e nós receberíamos a autoridade para reinar em nome de Jesus, para ministrar em nome de Jesus, para levar a palavra em nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é poderoso, Deus é Pai, Deus é o Abba, o nosso papai, paizinho amado. E ele sempre nos perdoa e sempre está de braços abertos a nos receber. Ele sempre está de braço aberto a nos atrair para ele, né? E nós precisamos buscar essa comunhão, buscar essa intimidade com o nosso Pai. Essa passagem da parábola diz que é uma crítica de Jesus, né? Ali há uma crítica entre Jesus e os fariseus, né? Porque os fariseus, eles criticavam por Jesus andar com pecadores, né? E eles tinham também aquela coisa que ele poderia ser o mestre, ele poderia ser o mestre da lei ali, mas eles não aceitaram que Jesus era filho de Deus. Quando ele diz para os fariseus que ele é filho de Deus, aí começou a perseguição. Porque eles não aceitavam, ninguém podia ser filho de Deus, um homem, simples homens, né? Se dizer filho de Deus, e eles não aceitaram. Então Jesus conta essa parábola do filho pródigo, né? E muitas vezes nessa parábola, um filho, ele tem um coração de servo, e ele não sente que tem um pai, né? Ele está na sua própria casa, e ele não sente que tem uma intimidade com o pai. O outro, ele sente que precisa, né? Ele precisa buscar a intimidade, ele precisa buscar o perdão, ele precisa buscar um relacionamento, voltar um relacionamento com o Pai. Então, esta parábola é um confronto de Jesus com os fariseus. Os fariseus, eles são órfãos, né, de pai. Estão no templo, mas não consideram Deus como Pai. Eles conhecem a lei, mas eles não têm uma intimidade com o Pai. Jesus ali está mostrando que eles deveriam parar de ser religiosos, né? Eles deveriam mudar a sua maneira de ser, conheciam a lei, mas não tinham uma intimidade com o Deus que eles conheciam, um Deus que eles pregavam. Eles não tinham um relacionamento íntimo com esse Deus. Quando nós não temos esse relacionamento, geralmente nós vamos ter consequências, né? Uma vida religiosa, uma vida vivendo uma doutrina, as doutrinas que a igreja impõe, as práticas religiosas, o ativismo dentro de uma igreja. Muitas vezes nós vivemos anos e anos dentro de uma igreja e nós ouvimos a palavra, nós conhecemos a palavra, mas nós não sentimos que somos filhos de Deus. Nós não temos uma intimidade com Deus. Nós não temos uma experiência com Jesus. Nós não temos uma experiência com o Espírito Santo. Nós não conhecemos esse Deus trino. Nós não conhecemos o Deus que quer ter um relacionamento com seus filhos. Muitas vezes nós nem sentimos que somos salvos. Muitas vezes nós nem sentimos e nem ouvimos o Espírito Santo nos orientar, nos capacitar. Vivemos uma vida religiosa superficial. E Deus não quer isso para o seu povo. Deus não nos criou para sermos servos. Deus nos criou para sermos filhos e filhas amadas, filhos do Deus Altíssimo, né? E a parábola do filho pródigo é um confronto com Jesus e os fariseus.
Então vai nos deixar aí um exemplo, né, de servo e de filho. Jesus, ele foi recebido como mestre e como profeta, mas quando ele fala que é filho, aí a coisa pegou. Aí o pessoal pegou pesado, né? Aí Jesus pegou pesado e o pessoal veio com tudo para cima dele, né? Ele não podia se dizer que era filho, né? E isso houve um mundo espiritual, houve uma grande guerra, tanto que Jesus foi para a cruz, tanto que Jesus pagou o preço de morte, né? Porque isso não era uma blasfêmia dizer que ele era filho de Deus. Eles não tinham uma intimidade, conheciam a lei, viviam a lei, mas eram religiosos, eram fariseus, né? E isso levou Jesus para a cruz. Então, o filho pródigo, né? Isso foi um confronto, né, entre Jesus e os fariseus. Então, essa parábola vai dizer isso, porque Jesus, ele era filho, ele sabia de quem ele era filho, ele sabia que ele era filho de Deus, que ele era o enviado de Deus, ele sabia que ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia que ele veio para cumprir um propósito de Deus, ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia que ele ia sofrer para que fizesse a vontade do Pai. Ali Jesus se fez servo, mas quando ele ressuscitou, ele se tornou filho, porque ele foi obediente e obediente até a morte. Ele foi até a cruz por nos amar e ele pagou um preço alto por nós. Nós precisamos ser filhos, nós precisamos buscar esse privilégio que Deus deixou para nós na cruz do Calvário através de Jesus. Nós somos filhos, nós precisamos buscar e voltar para a casa do Pai, voltar como filhos e filhos amados, né? Satanás, ele não se preocupa com as pessoas convertidas, mas ele teme e teme quando nos tornamos filhos. Por quê? Porque quando nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos uma autoridade espiritual. Nós temos autoridade no mundo espiritual, nós temos uma autoridade no mundo físico, no nome de Jesus. Nós temos autoridade para curar, nós temos autoridade para abençoar vidas, nós temos autoridade para destruir as armadilhas do inimigo sobre as vidas, sobre as pessoas cativas. Nós temos autoridade como igreja de Cristo Jesus. Nós temos essa autoridade porque somos filhos. A palavra de Deus fala que somos filhos, filhos de Deus. Nós somos revestidos do poder de Deus. Nós temos autoridade, nós somos raça eleita e sacerdócio santo. Nós precisamos buscar sermos a imagem, é a semelhança de Jesus, filhos, né? Nós somos filhos, filhos porque Jesus pagou o preço de morte por cada um de nós, para nos dar esse privilégio de ser uma nação santa, um povo santo, um sacerdócio santo e nação escolhida de Deus. Somos a igreja de Jesus neste mundo. Que nós possamos ter esse entendimento de sermos filhos de Deus, né? Estamos aqui para servi-lo, mas como filhos, não como servos. Somos filhos de Deus e passando a ter esse entendimento, nós passamos a servir Deus na autoridade do nome de Jesus, como sua igreja, como seu povo, como nação santa, como uma igreja levantada para ser uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus é o cabeça e nós somos membros desse corpo, e se somos membros desse corpo, nós somos bem ajustados, nós temos saúde, nós temos paz, nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza de quem nós cremos, do Deus vivo, do Deus único, do Deus que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós temos essa certeza que somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus e que somos abençoadas, povo escolhido, nação santa, igreja de Cristo Jesus, que veio para vencer, porque estamos do lado do vencedor. Amém? Que essa mensagem possa abençoar, edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.